Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Rodrigues. Mais uma vez nós nos encontramos aqui nesse momento para um tempo de reflexão na palavra do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus por mais uma semana, por mais um dia que Ele nos dá e pelo privilégio de mais uma vez podermos compartilhar da palavra do Senhor. Esse instante do nosso dia, quando você assiste a essa meditação, é uma forma de nós chegarmos até você através do nosso estudo da palavra do Senhor. Eu quero, nesse domingo e no próximo, meditar no texto da terceira epístola do apóstolo João. Então, faço convite para você e a sua família, a estarem lendo essa epístola e estaremos, portanto, no dia de hoje e no próximo domingo, fazendo essa meditação. Antes de nós passarmos a meditação da palavra do Senhor, eu quero reforçar aqui, ou estender até você, os avisos e os privilégios do serviço da primeira igreja presbiteriana de Marília. A igreja tem se reunido presencialmente aos domingos, às 9h30 da manhã, para o momento de culto de adoração ao nosso Deus. Então, aos domingos pela manhã, às 9h30, é o nosso momento de adoração, quando temos nos reunido e ainda estamos nessa fase de reabertura dos trabalhos presenciais da igreja. Temos orado para que Deus nos dê as condições todas de estarmos retomando todas as nossas atividades presenciais. Mas a igreja continua caminhando, a igreja continua na sua tarefa de proclamação, de ensino da palavra do Senhor. Algumas atividades da igreja têm funcionado de forma online. Às terças-feiras, às 20 horas, a igreja se reúne para um momento de oração e temos orado uns pelos outros, uns com os outros. Um grupo de irmãos tem se reunido para orar, entregar diante do Senhor as nossas petições e graças ao nosso bom Deus, para a glória dele mesmo, o Senhor tem respondido às nossas orações. Você pode entrar em contato conosco através das redes sociais da Primeira Igreja Presbiteriana de Marília e deixar o seu motivo de oração. Nós estaremos orando por você e pela sua família. Você pode entrar em contato conosco também através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e também no WhatsApp da igreja. A Primeira Igreja Presbiteriana de Marília fica na rua 24 de dezembro, número 868, aqui no centro da cidade de Marília. Eu quero orar nesse instante e pedindo a direção de Deus para esse nosso momento, que seja um tempo de edificação para todos nós e para a sua vida, para a sua família, e que Deus esteja nos abençoando. Convido você a fechar seus olhos nesse instante, a voltar o seu pensamento ao nosso Deus e orar comigo. Vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, eu oro nesse instante, ó Deus, com essas pessoas que me assistem, se juntam a mim, ó Deus, nesse momento de reflexão na tua palavra e oração e adoração. Ó Deus, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos dá. Mesmo em meio a algumas dificuldades e lutas, temos a certeza de que o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. E até aqui o Senhor nos tem ajudado e nos abençoado, nos acrescentado vitórias, ó Deus, para a glória do Senhor mesmo. Sabemos, ó Deus, que Tu és um Pai bondoso e que nos ampara e nos sustenta e cuida de todos nós. O Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Louvamos o Teu nome, ó Deus, agradecemos-te, Senhor, com os nossos lábios, as nossas palavras de louvor a Deus. Agradeço-te, Senhor, por esse momento em que podemos, ó Deus, aqui estar falando da parte do Senhor. E quero rogar a Ti, ó Pai, que esteja abençoando a vida das pessoas que me ouvem nesse instante, que separam esse tempo para a meditação na Tua palavra. Que seja um tempo, ó Deus, de edificação e louvor ao Teu santo, bendito e excelso nome. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas faltas e dá-nos sempre um coração contrito, sincero diante de Ti, para que reconheçamos, ó Deus, as nossas falhas, reconheçamos, ó Deus, quando temos agido de forma contrária à Tua lei, revelada em Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, e santifica a Tua igreja. Abençoe, ó Deus, as pessoas que oram comigo nesse instante, bem como os seus lares. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador, que eu oro. Amém. Antes da nossa meditação, nós vamos adorar ao Senhor com um cântico espiritual. Você vai ver um vídeo aí, pode cantar junto. Adore ao Senhor. É um cântico bem conhecido, É Bom Louvar. Esse é o nome do cântico, interpretado por Paulo César Baruch e Sara Renata. Vamos adorar ao nosso Deus.
Senhor, é tão bom acordar mais um dia e viver mais um dia sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor tem cuidado de nós e isso traz conforto e paz ao nosso coração. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar. Obrigado, Senhor. Para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. É bom louvar ao Senhor. E nesse instante, meus irmãos, aqui do nosso tempo, desse vídeo, nós vamos meditar então na palavra do Senhor. E como anunciei, nós estaremos meditando hoje e no próximo domingo na terceira epístola de João. A terceira epístola de João tem apenas um capítulo e estarei fazendo a leitura dos versos de 1 a 8 de terceira João. Os irmãos acompanhem a leitura, ouçam, pode abrir na sua Bíblia também, essa leitura dos versículos de 1 a 8 de terceira João, que nos diz assim: presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade,
e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que teus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher a esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, esse texto é de 3 João, versículos de 1 a 8, e eu quero olhar então para esses versículos, meus irmãos, especialmente sobre os versículos de 5 a 8, subordinado ao tema fidelidade e amor. Sobre os versículos de 1 a 4, que fazem parte do texto que nós lemos também, onde consta a saudação do apóstolo, nós temos uma mensagem gravada e nós estaremos disponibilizando aqui um link para que você possa também estar assistindo essa mensagem que comentamos e fizemos uma meditação nos versículos de 1 a 4 dessa epístola. Então você acessa aí o card e esteja também depois meditando nessa exposição dos versículos 1 a 4. Na mensagem passada, referente aos versículos de 1 a 4, nós meditamos um pouco nos votos de João pela vida de Gaio. Seus votos incluem prosperidade material e saúde física para esse irmão. O apóstolo entende que Gaio tem uma vida espiritual próspera, motivo de grande alegria para João, o apóstolo. Depois de um tributo ou destributo geral a Gaio, então João menciona a hospitalidade e o amor que o irmão demonstrou para com os missionários itinerantes que chegaram por ali. João expressa sua reação ao relato positivo que ele recebeu. Nós podemos aprender com esse exemplo desse irmão. Para isso, eu quero destacar, então, em primeiro lugar, aprendermos ou destacarmos sobre a fidelidade do cristão. No dicionário, a palavra fidelidade diz que é um termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Isso é fidelidade. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão também usada para nominar aquilo que tem constância, continuidade, constância a essa fidelidade. Exemplo, a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo e por aí afora. Fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade, ou seja, da exatidão na reprodução de um texto, de uma entrevista ou de uma narração. Então, a fidelidade, reprodução fidedigna, né, de um texto ou de uma entrevista. O apóstolo João relata a sua felicidade ao receber a visita de irmãos que falaram da parte de Gaio e da sua fidelidade. Então, João recebe algumas pessoas que contaram a história de Gaio e da fidelidade dele. A fidelidade de Gaio era verdadeira, era verdade isso. Ele continuava a andar na verdade. Note que João tinha a notícia de que Gaio já andava na verdade. Andar na verdade significa andar nos caminhos do Senhor Jesus. É estar em Cristo, permanecer fiel a Ele, é permanecer com Cristo, sendo verdadeiro discípulo de Cristo. E João tinha a notícia de que Gaio já andava na verdade, e sua alegria é que ele continua nesse caminho, continua andando com Cristo. E para nossa reflexão, eu proponho algumas perguntas aqui. Qual o balanço de sua vida cristã? Você tem andado na verdade, olhando para trás, quem foi você nos caminhos de Cristo e quem você é hoje? Você poderia afirmar, se não, eu continuo andando na verdade. Alguém poderia dizer isso de você? Como você foi, como você é hoje? Como você projeta a sua vida cristã para o futuro, enquanto o Senhor permitir que nós estejamos aqui? Causaremos alegria em quem nos encontrar no final das nossas vidas pela nossa fidelidade?
será que nós seremos lembrados dessa maneira? Lembrados pela nossa fidelidade ou pela nossa infidelidade? Será que nós seremos lembrados porque nós nos alegramos em servir a Cristo? Porque nós, com alegria, nos submetemos a Ele, anunciamos a Jesus Cristo, vivemos como verdadeiros discípulos, lembrando daquele que morreu na cruz e salvou as nossas vidas, que pagou o preço pelos nossos pecados. E nós, como expressão de gratidão a tão grande salvação que nos alcançou, vivemos de uma maneira digna desse evangelho, dessa vocação. Será que lá no futuro poderão dizer isso de nós? Será que nos se alegrarão ao se lembrarem de nós e das nossas vidas? Alegramos o coração de Deus com a nossa fidelidade? São algumas perguntas aqui que eu deixo para a nossa reflexão. E outra coisa que eu destaco aqui é sobre a conduta cristã de Gaio, e aí entrando na situação propriamente dita que o apóstolo relata na sua epístola. Gaio abriu não apenas o seu coração para os irmãos missionários itinerantes, mas também a sua casa. Ele entende, então, a beleza da obra e como era também servir ao Senhor, receber essas pessoas, esses missionários itinerantes, em sua própria casa. Pessoas que saíram do seu conforto para anunciar a palavra do Senhor. Ele ofereceu hospitalidade, mesmo sendo estrangeiros essas pessoas. Esses missionários que foram recebidos por Gaio fizeram relato ao apóstolo João acerca da hospitalidade de Gaio. O tema da hospitalidade cristã é uma realidade na nossa vida, ou deve ser uma realidade. Não é uma invenção humana. Ser hospitaleiros, receber bem os cristãos, receber bem aqueles que falam da parte do Senhor, providenciar os meios para que a palavra de Deus continue a ser proclamada e anunciada. Receber bem as pessoas que nos visitam. A igreja cristã tem que ter essa característica de demonstrar às pessoas que visitam a realidade de ser um lugar agradável, ser um lugar receptivo, assim como Gaio dá esse exemplo com a própria vida, abrindo o seu coração e abrindo a sua própria casa. João diz: você faz bem em encaminhá-los de um modo digno de Deus. Isso significa que Gaio deveria sim dar hospedagem, comida, dinheiro e possivelmente oferecer companheiros de viagem para a sua jornada. É a preocupação desse homem com aqueles que ministram a palavra, com aqueles que estão em missão de proclamar o evangelho. A lição prática aqui está na preocupação de um servo fiel para com aqueles que pregam o evangelho. Existem pessoas que dedicam as suas vidas à proclamação do evangelho. Sabemos que nos nossos dias, muitos e muitos missionários vivem até de uma forma perigosa, correndo risco de vida por conta de perseguição religiosa. E precisam do sustento da igreja, do sustento de pessoas como você que me assiste, para que essas pessoas tenham a condição de estar proclamando o evangelho e até plantando igrejas em lugares longínquos em outras nações e até mesmo na nossa pátria. A lição prática aqui para nós, portanto, é que devemos ter a preocupação com aquelas pessoas que se dedicam à pregação do evangelho. Cuidado para com essas pessoas. Em terceiro e último lugar, eu quero destacar também a fidelidade da igreja. João está falando dos missionários, mensageiros comissionados pela igreja para levar o evangelho. A igreja deveria e deve cuidar desses cristãos, que em obediência a Cristo deixaram, como o próprio texto nos diz aí, casa e família para viajar para outras regiões. Esses missionários se recusavam a aceitar ajuda financeira de pessoas pagãs. Entendiam que se aceitassem essa ajuda, poderiam ser acusados de pregarem por dinheiro. Então, quem deveria sustentá-los, providenciar o recurso para a subsistência dele, para o cuidado, para o alimento, para a sua própria viagem, é claro, é a igreja de Cristo, era a igreja. A igreja tem a responsabilidade na proclamação do evangelho, assim como a igreja tem responsabilidade também para com os missionários. Nem todos têm esse chamado
para missões culturais, para irem para outros lugares, outras nações, mas todos têm a responsabilidade e o dever de proclamar o Evangelho. Cabe à igreja a missão do sustento de missionários, da obra missionária. E esse sustento vem de nossas orações, formação, capacitação e envio e sustento. Um fato importantíssimo para o nosso entendimento acerca das missões é que a missão é de Deus. Nós somos seus agentes comissionados. Assim, o crente fiel que ama a Deus deve estar comprometido e não envolvido na missão de Deus. É comprometimento, de fato, com a missão do próprio Deus. Seja indo, orando, pregando aqui ou nos lugares mais longínquos. Mas todos nós devemos estar comprometidos com a missão de Deus, da obra da redenção para a glória dele mesmo. Eu quero concluir essa reflexão, meus irmãos, dizendo o seguinte, que ser fiel ao Senhor implica em ter compromisso com os planos eternos de Deus. É ser constante, é proclamar com exatidão a sua palavra. A igreja tem responsabilidade de proclamar o evangelho e de sustentar os missionários, investir na obra missionária. Na maioria das igrejas, como a nossa, durante o culto de domingo, os crentes participam do momento de adoração, dando as suas ofertas. Eles o fazem de acordo com as palavras do próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 9:7, quando ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Alguns, porém, o fazem mais por desencargo de consciência, esquecendo-se que Deus deseja que façamos nossas ofertas no contexto do amor. Quando damos nossas ofertas, devemos oferecer também nossas orações pelas pessoas que irão recebê-las, para que elas possam ser abençoadas. E que Deus esteja nos abençoando também ao entendimento do nosso lugar na obra de Deus, na missão de Deus. Todos temos o dever, o chamado de proclamar o evangelho, de sermos discípulos. Alguns são chamados para serem missionários em outros lugares, mas todos nós devemos anunciar o evangelho. E como igreja, devemos também anunciar o evangelho e sustentar a proclamação do evangelho para a glória do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Eu quero então encerrar esse nosso momento. Quero orar mais uma vez e reforçar aqui o convite para que você esteja com sua família nos nossos cultos aos domingos pela manhã. Ainda no mês de novembro, permanecemos assim com o culto presencial, tão somente aos domingos pela manhã, às 9h30. E quando houver alguma mudança, nós estaremos utilizando aí os nossos recursos para informar a você e a sua família. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, mais uma vez oramos, ó Deus, nos colocamos em oração, agradecidos a Ti, Senhor, por esse momento, agradecidos a Ti, ó Pai, por podermos falar da Tua parte. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama para sermos coparticipantes da obra do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a agirmos sempre com alegria no Teu serviço, ó Pai. Abençoe a vida das pessoas que me ouvem nesse instante, que o Senhor esteja livrando de todo mal, confortando, ó Deus, a vida das pessoas que estão angustiadas, aflitas, e que elas possam estar seguras em Cristo Jesus, com a fé depositada naquele que é o nosso Salvador, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja agindo na vida dessas pessoas que ouvem a Tua palavra também. Dê-nos, ó Deus, ainda um restante de dia abençoado na Tua presença, e uma semana também onde sejamos guardados, estejamos na Tua presença, estejamos contigo, ó Deus, em todos os momentos do nosso viver, sempre alegres e obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Salvador, que eu oro. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até lá.